بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Hoje louvor são para Allah subhanahu wa ta'ala e mandamos paz e bênçãos para o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prezados irmãos, bem-vindos ao terceiro capítulo da série do Sira, em que hoje vamos falar acerca do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nasceu no ano 571 do calendário comum gregoriano que é usado. Mais ou menos equivalente. Os árabes consideram que o Nabi sallallahu alayhi wa sallam nasceu no ano do elefante, Amul Fil. Por que este ano foi conhecido como Amul Fil, o ano dos elefantes? Foi neste ano em que um homem chamado Abraha, vindo e oriundo da África, vindo da Habasha, ele veio com um exército de elefantes para destruir o Kaaba. E Allah subhanahu wa ta'ala conta-nos essa história no Suratul Fil, Surata dos Elefantes, em que Allah diz: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Será que tu não viste o que o teu Senhor fez com aqueles que vieram com elefantes? Esta história está no Corão. E isto aconteceu no ano em que o Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abraha, veio com elefantes. Uns dizem que eram 12, outros dizem que eram 20, mas veio com um exército de quase 5.000 homens, 6.000 homens e mais 20 elefantes. Ou seja, nenhuma força na Península Árabe conseguia travar este exército, e eles foram vila por vila, cidade por cidade, até chegarem em Meca. E quando chegaram em Meca, neste tempo, o avô do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Muttalib, era de facto o líder. Portanto, as pessoas de Meca abandonaram a cidade e foram logo para Jabal al-Nur. Foram para a montanha mais próxima para se refugiarem dos elefantes. Foram todos, excepto o avô do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Muttalib, que primeiro ficou a fazer dua no Kaaba, pedindo para que Allah protegesse o Kaaba. Quando Abraha chega em Meca, ele pede para falar com o líder e veio Abdul Muttalib. E Abdul Muttalib disse a ele: olha, este Kaaba tem dono. Eu não preciso de proteger o Kaaba. Eu simplesmente quero proteger os meus camelos e não quero proteger outra coisa. Abraha disse: eu não quero mais nada a não ser destruir o Kaaba. Quem não se opor, nada lhe acontecerá. Estará salvo. Abdul Muttalib disse: o Kaaba tem dono. Tu é que sabes aquilo que tu queres fazer. Abdul Muttalib leva os seus camelos, leva o seu rebanho e sai. Quando Abraha ordena os seus elefantes a avançarem, e o líder dos elefantes, o elefante que mandava todos, chamava-se por Mahmud. Quando Abraha ordena Mahmud avança em direção ao Kaaba, Mahmud não avançou. Mahmud não conseguia ir para frente. Quando Abraha disse Mahmud vai para a esquerda, ele ia para a esquerda. Vai para a direita, ele ia para a direita. Voltava para trás, ele voltava para trás. Mas ele não conseguia ir em direção ao Kaaba. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala não permitiu que esses elefantes fossem atacar ou fossem destruir o Kaaba. E, frustrados com aquilo que aconteceu, tentaram forçar os elefantes, até que Allah subhanahu wa ta'ala enviou passarinhos chamados por Ababil. Allah enviou passarinhos chamados Ababil. Por isso Allah diz no Corão: وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل. Allah enviou para eles passarinhos chamados Ababil, tarmihim hijaratin min sijjin, que atiraram pedrinhas do fogo do Jahannam para esses elefantes. Esses passarinhos Ababil carregavam 3 pedrinhas cada um, uma pedra em cada pata e uma pedrinha no bico. E eles passaram em cima do exército de Abraha e deixaram lançar pedrinhas pequeninas, mas vinham direto do fogo do Jahannam. Então essas pedras queimavam, derretiam
tudo aquilo que entrava em contato com eles, o exército de Abraha foi derrotado. Abraha perdeu a vida e assim foi conhecido isto como uma grande vitória. Para quê? Uma grande vitória para os habitantes de Meca, uma grande vitória para o Kaaba. E este certamente um dos grandes milagres. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nasce mais ou menos 50 a 80 dias depois do acontecimento dos elefantes, depois do Amul Fil. E uma coisa muito interessante que nós vemos, irmãos, neste evento de Amul Fil é que o Corão retrata muito bem o que aconteceu. Se essa história não fosse verídica, não fosse algo que aconteceu, então as pessoas que estavam lá presentes também estavam, quando o Corão foi revelado, iriam dizer que o Corão está a mentir. Isto não aconteceu. Mas todos que estavam lá no Amul Fil também estavam presentes na revelação do Corão. E aqui nós vemos um milagre do Corão a contar-nos uma história, a contar ao profeta sallallahu alaihi wasallam uma história maravilhosa que realmente aconteceu. Então este foi o ano em que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nasceu. Agora, indo para o nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, alguns meses antes do profeta sallallahu alaihi wasallam nascer, logo depois do seu pai Abdullah casar-se com a sua mãe Amina. Abdullah, pai do Nabi sallallahu alaihi wasallam, liderou uma caravana para Sham, como era hábito dos Quraishitas, rihlat ash-shita'i was-sayf, hábito deles fazerem viagens no inverno e viagens no verão para fazer comércio. Abdullah foi na sua primeira viagem e ficou doente. Ele adoeceu e no regresso ficou na cidade de Medina, que no tempo chamava-se por Yathrib. Ele adoeceu e perdeu a vida antes do profeta sallallahu alaihi wasallam nascer. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam nasceu órfão de pai. Não tinha o seu pai porque ficou doente na viagem e perdeu a vida e foi sepultado em Medina, em Yathrib. E daí a sua mãe, poucos meses depois, Amina deu à luz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E é dito que antes de ela dar à luz ao Nabi sallallahu alaihi wasallam, ela viu um sonho, em que no sonho dela uma luz muito grande saía dela, uma luz grande que iluminava os palácios da Pérsia, iluminava os palácios de Roma, e ela claramente que no momento não entendeu que este bebê, este homem queria se tornar este mensageiro de Allah que iria iluminar o mundo todo. E depois o Nabi sallallahu alaihi wasallam nasce numa segunda-feira. Sabemos que é numa segunda-feira porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que nasceu numa segunda-feira e sabemos que foi no mês de Rabi'ul Awwal, só não sabemos qual das segundas-feiras foi, se foi a primeira, a segunda, a terceira, a data exata não sabemos.